Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa análise do informativo 879 do STJ. Hoje a gente vai mergulhar em 6 decisões importantíssimas que saíram do forno. Vamos direto ao que interessa. Para começar, vamos lembrar que é o Superior Tribunal de Justiça, né? É ele quem dá a palavra final sobre como a lei federal deve ser interpretada no Brasil. Então, o que o STJ decide, como nesses casos que vamos ver, tem um impacto gigantesco no dia a dia do direito por todo o país. E o cardápio de hoje está bem variado. A gente vai passar por competência na Lei de Igualdade Salarial, pelo prazo para cobrar o ITCMD, a questão da multa de improbidade e os herdeiros, arrendamento rural, honorários da Defensoria e, para fechar, a interrupção da prescrição. Tem de tudo um pouco. E vamos começar com um tema quentíssimo, a nova Lei de Igualdade Salarial. A discussão aqui foi sobre quem tem a competência para julgar as questões que surgiram com ela. A pergunta que chegou lá no STJ foi bem direta. Quando uma empresa decide questionar as regras, o decreto, a portaria que regulamentou a nova Lei de Igualdade Salarial, para qual porta ela bate? A da Justiça Federal ou a da Justiça do Trabalho? E a resposta do STJ veio sem rodeios. A competência é da Justiça Federal. E por que isso? Porque o tribunal entendeu que o foco do debate não era a relação de emprego em si, sabe? Não era o contrato de trabalho de uma pessoa específica. O pulo do gato está aqui, ó. A ação estava atacando a validade das normas federais, o decreto e a portaria. O que estava em jogo, na verdade, era o poder da União de regulamentar e implementar políticas públicas. A discussão, então, tem uma natureza muito mais administrativa do que trabalhista. E se o assunto é administrativo envolvendo o ato da União, aí a competência é da Justiça Federal. Faz todo sentido, né? Agora vamos mudar de assunto e entrar no direito tributário, uma questão que afeta diretamente o bolso de muita gente em partilhas, divórcios e doações. Quando começa a contar o prazo de decadência para o ITCMD? Imagina a cena. Um casal se divorcia e um imóvel é doado. Quando o fisco começa a perder o direito de cobrar o imposto? É na hora da sentença que homologou a partilha? Ou só depois quando o imóvel é finalmente registrado no nome certo? O STJ, no tema 1048, bateu o martelo. O prazo só começa a correr com um registro no cartório. É ali que o cronômetro dispara. E a chave para entender isso é o conceito de fato gerador. Para imóveis, a lei é cristalina, como diz o Código Civil. A propriedade só é transferida de verdade quando há o registro. Antes disso, é só uma promessa. Então, se o imposto é sobre a transmissão, ele só pode ser cobrado quando a transmissão de fato acontece. E é a partir daí que o prazo para o Estado cobrar começa a contar. Simples assim. Mudando completamente de área, vamos para o direito administrativo. Aqui temos uma alteração super relevante na lei de improbidade, especificamente sobre a responsabilidade dos herdeiros. Será que eles herdam a multa também? Olha, essa comparação lado a lado deixa tudo muito claro. A lei antiga usava um termo bem genérico, combinações, que acabava incluindo a multa. Mas a lei nova de 2021 foi cirúrgica. Ela colocou uma palavrinha ali que muda tudo. Apenas. Agora os herdeiros estão sujeitos apenas à obrigação de reparar o dano. E no mundo do direito, uma palavra como apenas pode virar o jogo completamente. A conclusão é essa. A multa civil por improbidade agora é vista como uma pena de caráter pessoal. E pena, a gente sabe, não passa da pessoa do condenado. Então, ela não se transmite aos herdeiros. O que se transmite, sim, é a obrigação de devolver o dinheiro desviado, de ressarcir o dano, mas isso sempre limitado ao valor da herança. A punição da multa, essa morre com a pessoa. Vamos agora para o agronegócio, para o direito civil. Uma situação que pode causar uma baita insegurança jurídica. E se o dono de uma fazenda arrendada perde a propriedade numa disputa judicial? O que acontece com o contrato de arrendamento? Só para a gente estar na mesma página, arrendamento rural é aquele contrato em que alguém cede o uso de uma terra para outra pessoa explorar, por um tempo certo. É uma ferramenta essencial para o agro brasileiro. E a decisão do STJ foi, olha, bem taxativa. Se o arrendador perde a propriedade por uma decisão judicial, o contrato de arrendamento acaba. Ponto final. O arrendatário não pode bater o pé e exigir continuar na terra. Mas por quê? Qual é a lógica? Bom, o Estatuto da Terra diz que se o imóvel for vendido, o novo dono tem que respeitar o contrato. Mas o STJ disse, opa, peraí, perder o imóvel numa decisão judicial não é uma venda. E tem mais, existe um decreto específico que regulamenta isso, e ele prevê com todas as letras que a perda do imóvel rural é causa de extinção do contrato. Não tinha nem como discutir.
Quinto caso na nossa lista, agora de direito processual civil. A pergunta é a seguinte: quando a Defensoria Pública pede uma perícia no processo, quem tem que adiantar o dinheiro para pagar o perito? O STJ desenhou um passo a passo bem claro com base no Código de Processo Civil. Primeiro, dá para algum órgão público fazer essa perícia de graça? Se não der, vamos para o passo 2. A Defensoria tem grana no orçamento para isso? Se tiver, ela mesma adianta. Agora, se não tiver previsão orçamentária, aí o pagamento fica para o ano que vem ou para o final do processo, e quem paga é quem perder a causa. Mas atenção a esse detalhe, que é fundamental. Esse roteirinho dos 3 passos vale quando a própria Defensoria é parte no processo. Por exemplo, quando ela está cobrando os honorários dela. Quando a Defensoria está só representando um cidadão comum, aí a regra é outra e a responsabilidade de adiantar os custos pode cair no colo do Estado. E chegamos ao nosso último julgado de hoje, sobre um princípio processual essencial, a interrupção da prescrição. E a regra de ouro aqui é o princípio da unicidade. A ideia toda está resumida nesse número 1 que está na tela. O princípio é direto e reto. Numa mesma relação jurídica, o prazo de prescrição só pode ser interrompido uma única vez. Não tem chororô, não tem como apertar o botão de reset no cronômetro uma segunda vez. No caso concreto que o STJ analisou, foi exatamente isso que tentaram fazer. O credor entrou com uma notificação judicial. Pronto. Ali, o prazo prescricional foi interrompido, zerou e começou a contar de novo. Tempos depois, ele entrou com uma ação monitória pela mesma dívida e quis interromper a prescrição outra vez. O STJ disse negativo. A primeira interrupção já esgotou esse direito. A segunda não vale nada. E com isso, fechamos nossa análise de 6 decisões de peso do STJ. Fica a reflexão, né, para quem lida com o direito no dia a dia, qual dessas decisões mexe mais com a sua prática? Seja a competência, o ITCMD, a improbidade ou a prescrição, cada um desses julgados tem um efeito prático enorme. A gente se vê na próxima.